Bom, eu peço desculpa aos companheiros, o Orsi, o Maurílio, o Hélio, talvez o Hernani, os companheiros que já ouviram, porque esse deve ser, não sei lá, o 10º Pinga-Fogo, né? O primeiro Pinga-Fogo eu fiz há 52 anos atrás, uma semana depois que eu entrei no clube. Bom, quem que eu sou? Meu nome é Fernando Atschbach, eu nasci em Curitiba, sou curitibano, meus pais eram curitibanos e dos meus avós, 3, talvez não curitibanos, mas paranaenses, sendo que o meu avô, pai do meu pai, veio da Europa, mais especificamente da região da Boêmia Alemã, que hoje é norte da República Tcheca. Nasci em 25 de setembro de 1939, num hospital, numa casa de saúde, na Rua São Francisco, no centro histórico de Curitiba, que ficava nos fundos da fábrica do meu avô e dos meus pais. Meu avô era dono, proprietário, fundador da Casa Favorita e da fábrica de calçados também Favorita, que os mais antigos aqui devem lembrar. Ficava ali na Rua Riachuelo, esquina da Travessa Tobias de Macedo. Naquela época, a Rua Riachuelo era uma das ruas mais comerciais de Curitiba. Era vizinho da joalheria Reder, que era do nosso companheiro Reder, que todos conheceram, que era um dos fundadores do nosso clube. Bom, meus pais chamavam-se Rodolfo Atschbach Júnior e minha mãe Leonilda Walbach Atschbach. Eu passei toda a minha infância, eu nasci 20 dias após eclodir a Segunda Guerra Mundial. De maneira que a minha infância toda eu passei ouvindo meu avô, meus pais, meu pai principalmente, ouvi discurso no rádio, aquele rádio que fazia um chiado, que quase não se ouvia nada. Eu ouvi as notícias da guerra, então eu ouvi falar, toda a minha infância eu ouvi falar em guerra mundial. Depois, quando eu completei 6 anos de idade, eu fui para o Colégio Santa Maria e lá estudei primário, ginásio e científico. Lá eu tive como companheiro, como colega, o nosso governador, que já não tem mais vindo aqui, o nosso companheiro Arnaldo Dunche. Depois, quando eu terminei, estava terminando o curso científico, eu fui fazer o CPUR. CPUR era o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. A gente fazia o curso durante 2 anos e se formava em aspirante a oficial. E depois fazia mais um estágio, que eu fiz no quartel, e terminei o estágio e recebi a patente de segundo tenente R2. Eu sou segundo tenente da reserva não remunerado. Nessa mesma época, eu fiz vestibular na Universidade Federal do Paraná para o curso de Engenharia Civil. A universidade funcionava ali na Praça Santos Andrade, no antigo prédio ali histórico da Universidade Federal do Paraná. Quando estava no meio do 4º ano, nós nos mudamos para um bloco que estava pronto do Centro Politécnico. De maneira que eu já me formei no Centro Politécnico em 1962. Já fiz vários anos de formado também. Em 1964, eu casei com Maria Josefina de Quadros Souza, que tornou-se Maria Josefina Atschbach, com quem eu vivo até hoje, minha querida esposa. A Maria Josefina, a Maisa, que nós chamamos comumente, me deu 2 filhos maravilhosos, como já falei, a Cristina, que é procuradora do município de Curitiba, advogada, já aposentada, e o Eduardo, que é economista e mora em São Paulo, onde tem uma empresa. Esses meus filhos me deram mais 4 netos, também maravilhosos, a Lígia, o Fernando, a Sabrina e o Leonardo, que é o neto mais velho,
que é engenheiro mecânico, e hoje ele trabalha na fábrica da Nissan, nas proximidades de Paris, na cidade de Versailles, na França. E também em 1962, logo depois de formado, eu fui trabalhar como engenheiro, não tinha nem recebido o diploma ainda. Fui trabalhar na construtora Greca Limitada, que é parentes aí do nosso ex-prefeito Rafael Greca. Lá eu trabalhei durante 10 anos, nós construímos aquele quartel, todo aquele quartel, aquele complexo lá do Corpo de Bombeiros, na Rua Nunes Machado, esquina da Visconde de Guarapuava, e fiz várias outras obras na firma, um colégio no Atuba, fiz várias residências, inclusive a minha. Tive também uma firma de engenharia junto com meu cunhado, que não durou muito tempo, porque sociedade com cunhado não dá muito certo. Em 1964, no começo do ano, eu tinha 1 ano de formado. Eu recebi um aviso, quando cheguei em casa, que o professor Camil Gemael, que tinha sido meu professor no meu curso de engenharia, no 3º ano, tinha visto que naquele ano, que eu fui aluno dele, não sei como eu tirei a maior nota. E ele me chamou para ir na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele abriu a porta e disse: "Ah, você que é o Fernando, entra aqui." Eu entrei lá. "Escuta, eu quero que você venha trabalhar comigo como assistente na cadeira, naquele tempo chamava-se cadeira de astronomia de campo e geodésia." E eu me senti muito orgulhoso, porque naquela época ser um professor da Universidade Federal do Paraná era uma grande honra. Dizia-se até que era status. O salário não era os maiores, mas o status era uma honra você ser professor da Universidade Federal do Paraná. E aí, durante o tempo que eu trabalhava, eu ia dar minhas aulas, que eram umas 2, 3 horas por semana, preparava durante a noite, durante feriados, corrigia a prova em casa, tudo mais. Aí criaram o tal de tempo integral e dedicação exclusiva. Aí o Camil começou a me cobrar: "Você tem que vir para cá, larga mão de correr atrás de pedreiro e tal, você tem que vir trabalhar aqui como professor do tempo integral." E eu acabei indo. E ele tinha recém-fundado o curso de pós-graduação em Ciências Geodésicas, um dos primeiros cursos no Brasil, isso em 1971, por aí. E eu fui, fiz o curso, me formei, recebi o título de mestre, e logo em seguida me tornei professor também do curso de pós-graduação, onde eu tive o prazer de dar aula para o nosso companheiro Romualdo Vandrese e também para a nossa querida companheira, a Regina, né, que também foi minha aluna tanto na graduação como no curso de pós-graduação. Em 1971, como eu tinha pós-graduação em Ciências Geodésicas, não tinha curso de graduação. Não tinha curso de graduação. Então, vamos formar um curso de graduação em Engenharia Cartográfica. E eu acabei sendo nomeado coordenador desse curso, e aí ajudei a formar um currículo, e fiz várias vezes para Brasília, para o Rio de Janeiro, para o Ministério da Educação, e curso Instituto Militar de Engenharia no Rio, e com isso eu não fiz o doutorado, fiquei só na parte administrativa. Sempre trabalhando com o professor Camil. Bom, a minha vida em Rotary. Em 1973, o professor Camil disse: "Vamos junto para os Estados Unidos, na Universidade de Ohio, ver como é que é feito o curso de doutorado lá, que o mestrado eu já tinha aqui." E aí nós fomos para Ohio, ficamos lá 1 mês e pouco visitando o curso, como era o curso lá. E nesse tempo o Camil
já era rotariano. E naquele tempo levava-se muito a sério a frequência do clube. Então era um orgulho ser sócio 100%. Não faltou reunião nenhuma. E o Camilo era um desses. Eu disse, não, eu tenho que recuperar o Rotary aqui, porque eu sou 100% e não posso perder. E você vai junto comigo. E eu fui com ele no Rotary Club de Upper Arlington, que ficava próximo de Columbus. No almoço lá, como aqui, assim. E me escreveram lá do Brasil, etc., da secretaria. E chegou uma hora, o presidente disse assim, nós temos aqui 2 companheiros, eu não era companheiro, eu era convidado. Temos aqui 2 companheiros do Brasil e vou pedir que viesse aqui falar alguma coisa do seu país. O Camilo só fez assim, era meu chefe, né? Eu tinha que obedecer. Só fez assim, vai você. E eu fui. Aí tive que falar que eu era sócio, que eu era de Curitiba, uma cidade no sul do Brasil, e toda aquela história que você fala. E o pessoal gostou do que eu falei e me deram de brinde um cinzeiro. Naquele tempo você fumava, até no Rotary. E me deram um cinzeiro, Rotary Club de Upper Arlington, que eu guardo como lembrança até hoje. Depois disso, fui com ele recuperar em Washington, nós fomos, em Nova York, fizemos várias recuperações e eu fiquei gostando daquele negócio lá. Eu não conhecia Rotary, apesar de ter um tio que era praticamente fundador do Rotary Club de Curitiba, chamava-se Albino Atpa Sobrinho. Ele falava de vez em quando que ia no Rotary, mas eu nem sabia o que era isso. E aí eu fiquei sabendo. E aí o Camilo começou a me convidar para reuniões do Rotary, que naquela época era no Grande Hotel Moderno. Era ali no centro, na primeira quadra da Rua 15, entre a Universidade e a Rua Barão do Rio Branco. Era um hotel famoso, um hotel moderno, apesar de chamar moderno, era um hotel antigo, mas clássico. Várias personalidades tinham se hospedado lá, inclusive Alberto Santos Dumont se hospedou lá. E a nossa reunião era num salão daquele hotel e ia-se só de terno e gravata, né, Orsi? Só de terno e gravata. Então ele disse, sexta-feira, põe um terno e gravata, você vai comigo no Rotary lá do Grande Hotel. E assim ele me levou 2 ou 3 reuniões e aí um belo dia, ele disse, hoje de noite eu vou na tua casa. O Camilo disse. Pois não. Peguei e coloquei uma porção de várias cervejas na geladeira, que era uma noite de calor, era um pouquinho antes do Natal, assim. O Camilo veio aqui em casa hoje, ele gostava de tomar uma cervejinha. Vamos pôr uma cervejinha. Realmente, à noite, bate a campainha, estava o Camilo e mais 2 pessoas. Um eu conhecia mais ou menos, que era o Pisatinho, e o outro fiquei conhecendo, que era esqueci o nome, o português. Américo Marques Dias, era o Américo Marques Dias. Outro rotariano 100%, esse morreu 100%. E aí fiz entradas, essas 3 pessoas aqui. E eu não sabia nada. Aí nós viemos aqui, a nossa missão aqui é convidá-lo para ser nosso companheiro no Rotary Club Curitiba Norte. E eu não sabia de nada, que aquele tempo era assim. Ninguém sabia. Era convidado, era feita uma sindicância no meio dos companheiros e tal, e daí era aprovado, e daí uma comissão no Rotary, e lá eles contaram como era o Rotary, chamaram minha esposa dizendo que a partir daquela semana eu não ia mais almoçar sexta-feira em casa, e toda aquela história. E o português, o Américo Marques Dias, em Rotary, em visitas domiciliares, não se oferece bebida alcoólica, no máximo um cafezinho. E aí, falei para minha esposa, um cafezinho. E a cerveja? Cerveja não. E aí tomaram um cafezinho, foram embora, e no dia 27 de dezembro de 1973, vejam o dia, 27 de dezembro, depois do Natal, uma reunião festiva no Círculo Militar do Paraná, cujo presidente era o Ítalo Carmeno Anderson. Eu fui introduzido no Rotary Club
Curitiba Norte, e de lá estou até aqui. Durante esses anos, eu também fui muitos anos 100%, até um dia que eu tive uma apendicite supurada, tive que ficar internado vários dias no hospital e perdi o 100%. E daí, mas a gente tinha que recuperar sempre que perdesse uma reunião. Fiz várias recuperações. Trabalhei, fiquei um mês e pouco no Canadá, recuperei lá 2 ou 3 vezes. Fiz várias recuperações no Rio de Janeiro, São Paulo, e por sorte em 1979 houve uma eleição no clube. 3 candidatos. Eram 3 candidatos. Puseram lá para completar os 3, porque não tinha terceiro. Naquele tempo escolhia-se assim, eram os 3 mais votados, assim, e de todos os mais votados escolhiam 3. E eu, era só para preencher a vaga lá, fui lá. De repente, quando fizeram a apuração, o próximo presidente será Fernando Aspar. Eu tinha 7 anos de Rotary. Sabia já, mais ou menos, porque eu já tinha feito recuperações, etc., tinha aprendido bastante, mas assim mesmo era um rotariano bastante jovem. Graças a Deus, fiz uma gestão que eu acho que foi bastante boa. Foi um ano que eu me lembro permanentemente na minha vida, um ano que aproveitei muito, peguei boas pessoas para me ajudarem. O Maurílio trabalhou comigo na minha gestão, foi meu segundo secretário. O Moisés Brofa, que todo mundo deve ter ouvido falar, foi meu diretor de programas, conseguiu trazer todos os secretários de Estado para fazer palestra, trouxe o arcebispo. Então foi um ano muito gostoso. Minha esposa me ajudou muito na Associação de Senhoras Católicas. Naquele tempo não tinha senhoras no Rotary. E assim foi. E aí, isso foi já, não era mais no Grande Hotel. Foi num prédio que tinha ali no Centro Cívico, onde era naquela época Bamerindos, em frente quase à prefeitura. E as nossas reuniões eram no andar superior, né? E lá eu fui presidente. E conheci lá inúmeros companheiros, amigos, fiz muitas amizades. Então é uma coisa que, para mim, fez grande parte da minha vida, o Rotary Club Curitiba Norte, que hoje completa seus 65 anos e, por coincidência, eu fiz o meu pinga-fogo aqui, né? Então, parabéns ao Curitiba Norte e que continue por mais 65 anos, se Deus quiser, dos quais eu não vou fazer parte, evidentemente. Eu falei que eu nasci em 1939, portanto, estou com 86 anos de idade. Já estou bastante idoso. E espero ter contado um pouquinho da minha vida. Muito obrigado a todos. Obrigado. Ah, sim. O Hernando lembrou um fator muito importante. Se eu torço para que clube Curitiba? Eu sou descendente de Atschbach. Atschbach tem alguma coisa a ver com Curitiba Futebol Clube, né? De maneira que eu sou um coxa branca. Apesar de não ser um adepto de futebol, eu gostei muito da minha vida de praticar esporte. Joguei muito tênis, andei muito de bicicleta, fiz muitos anos de natação, tenho várias medalhas, mas tenho uma simpatia pelo nosso coxa, né? Muito obrigado. Você esqueceu o mais importante. Talvez. O mais importante de tudo. Tanto você como eu estamos por engano aqui. Os nossos antepassados se enganaram quando vieram para o Brasil. Você não esqueceu desse detalhe? Sim, o meu avô, que eu falei, que foi o único que não era brasileiro, ele veio com 5 anos de idade. Portanto, o meu bisavô, ele morava numa cidade chamada Gablons, que hoje chama-se Jablonek, era na Boêmia alemã,
de língua alemã. A situação lá estava muito complicada e resolveram emigrar. Eu ouvi falar que na São Francisco da Califórnia, catava ouro com a pá na rua. Carrinho de mão com pá, você ia catando ouro. Isso contavam lá. E aí ele comprou uma passagem para São Francisco. Pegou um navio em Hamburgo e vieram, ele sozinho. Depois ele mandou vir a família. Pegou o navio em Hamburgo e veio para São Francisco. Só que em vez de São Francisco da Califórnia, ele veio passar em São Francisco do Sul. E aí ele foi para Joinville, lá ele morou uns tempos, mandou chamar a família. A família veio de lá, perderam 2 crianças durante a trajetória. 2 crianças foram jogadas no mar, morreram. Mas assim mesmo vieram 4, acho, para cá. E aí criaram-se aqui e tal. E meu avô acabou fundando, aprendeu o ofício fazia celas para cavalo, essas coisas. E aí a estrada de ferro acabou com a alegria dele. Não podia mais vender celas, arreias, essas coisas. Começou a fazer sapato. E aí acabou essa brincadeira, acabou virando uma fábrica e várias lojas em Curitiba, Jacarezinho, Paranaguá, etc, etc. A casa favorita que vários conheceram, que infelizmente não existe mais.